Eu acho que todos nós que procuramos seguir o Cristo, estamos muitas vezes nos sentindo assim. Porque não importa o ambiente em que a gente esteja, a gente pode estar dentro da nossa empresa, no nosso local de trabalho, muito provavelmente em algum momento a gente vai se sentir o peixe fora d'água, a pessoa que está destacada, que não pensa da forma como a maioria ali está se movimentando. Às vezes dentro da nossa família, se a gente tem uma família que não compartilha desses mesmos princípios, é comum que às vezes eles não entendam por que a gente procura agir de um jeito e não de outro. Às vezes é na rua e nos nossos círculos sociais, a gente também se sente estranho, se sente diferente, não compreendido, às vezes até debochado. Algumas vezes a gente passa por isso nos ambientes virtuais, porque a gente não é aquele que faz o que todo mundo faz, ou enfim. Então, acho que é bastante comum, quanto mais difícil o momento histórico, no sentido de estar mais desalinhado com o amor, com a humildade, quanto mais a gente viver um ambiente histórico em que o orgulho está exacerbado, o ego está exacerbado, o egoísmo, a aparência, os valores da terra, mais a gente vai se sentir como sendo testado, como sendo uma oportunidade de um testemunho que a gente precisa dar. Mais esforço a gente precisa fazer. Quando a gente está nesse grupo, é fácil, a gente relaxa. Porque a gente vai falar de coisas sem se preocupar, porque todo mundo vai entender e vai gostar e vai vir junto. Né? Esse convite que foi feito agora no início, dependendo do ambiente, as pessoas vão falar, o que você tem a ver com isso? Não é problema seu. Nossa, tanta coisa para fazer, você vai ficar aí fazendo propaganda disso para a gente ter o trabalho de não sei aonde vir. Então, a gente sabe disso, mas aqui a gente se sente confortável, todo mundo já quis se mobilizar, e eu tenho certeza que todo mundo já está fazendo o plano de como ajudar. Então, é muito gostoso quando a gente se sente pertencente. E é muito desafiador quando a gente se depara com essa realidade. Infelizmente, com essa realidade que predomina ainda, né? Se o Espiritismo fala que o orgulho e o egoísmo são as chagas, e que a gente deveria combatê-los, é muito triste a gente olhar e perceber que eles estão sendo alimentados pelos valores, pelos padrões, ainda não está na moda ser humilde, ainda não está na moda ser servidor. Ninguém quer criar um filho para servir ninguém. A gente quer criar um filho que seja servido. A gente não quer servir enquanto profissional. A gente faz o nosso dever e é ali, ponto final. E se tiver que dar um passo a mais, fazer um favor a mais, uma atenção a mais, é raro a gente encontrar alguém que tenha essa disponibilidade. Então, acho que é importante a gente parar para se alimentar, para se sustentar, para poder lidar com essa realidade. Porque senão a gente pode tender a se afastar para a gente se poupar. Então, cada vez a gente vai ficando mais recluso, cada vez a gente vai vivendo mais nesse mundo só nosso, que aqui a gente se sente protegido e pertencente, ou às vezes a gente começa a esfriar o amor, como diz no Evangelho, no final dos tempos o amor de muitos esfriará, e a gente começa a chutar, a jogar a toalha e começa a nadar junto, porque é mais fácil, né? E é assim que todo mundo faz. E às vezes sem a gente perceber, porque é tão forte a força do grupo, que muitas vezes a gente nem está consciente disso. E a gente já está lá, agindo como todo mundo faz, sem se dar conta de que isso nem sempre está alinhado com os princípios de Jesus. Por isso que é importante a gente parar para analisar, porque é um jeito de manter consciência e ao mesmo tempo de se fortalecer para se manter fiel ao próprio ideal que abraçou. Né? Então, vou bem com cuidado aqui. Pode ser só pelo assoprão, né? Então, quando a desonestidade
parece vantagem. Veja se não é isso que a gente está vivendo. A indiferença parece proteção. Eu não estou indiferente, eu estou me protegendo. Eu não vejo mais nem notícia, eu não quero mais saber de nada. Não quero mais saber do que está acontecendo, não me interessa, não me envolvo mais com política, seja com o que for. Então, quando essa indiferença parece proteção e o egoísmo parece inteligente, aquele esperto que consegue tirar vantagem, ele está sendo visto como o sabichão, né? O que sustenta a nossa fidelidade ao bem? Então, como é que eu fico no bem? Quando isso está sendo disseminado diariamente por todos os meios. A gente abre o jornal e o próprio jornal, que antes deveria ser simplesmente um comunicador de fatos e de acontecimentos, ele traz ali um viés que está sendo vendido. E é um viés, muitas vezes, que ameniza o pecado, né, entre aspas, simbolicamente falando, que ameniza o crime, o criminoso, que legaliza o que não deveria ser, o que é imoral, por exemplo, o aborto, que pra gente a gente sabe a seriedade que é esse comprometimento, e a gente vê isso sendo trazido como se estivesse sendo normalizado. Então, se a gente não prestar atenção, daqui a pouco a gente começa a duvidar até do porquê que a gente não acredita mesmo nisso, ou porquê que a gente acredita mesmo naquilo. Então, quanto é difícil a gente sustentar a nossa fidelidade ao bem. Conforme essas ondas vão batendo, chega uma hora que você fala, ai, vou ficar aqui embaixo mesmo e afundo, porque é mais fácil do que ficar lutando para se manter lá em cima, né? Então, um mundo que normalizou certas sombras, por exemplo, mentir virou estratégia. A gente escuta as pessoas falando e não olha como se fosse uma coisa que é imoral. Olha como se fosse, ele está se virando. É o que ele está conseguindo, o problema é do outro que se vire para descobrir. O outro que preste atenção, ele está garantindo a dele. A gente começa a justificar, por exemplo, a mentira. Explorar virou inteligência. Se eu estivesse no lugar dele, eu faria também. Certo ele, tá tirando proveito. Caiu na rede é peixe. É fácil a gente justificar essas atitudes. Parece que a gente está ouvindo isso o tempo todo. Essa normatização, essa normalização daquilo que é errado. E é errado. O fato de falar que uma coisa é errada hoje já está sendo, inclusive isso é questionado. Parece que a gente não pode, mas nada mais é errado. Tudo você vai explicar por que o fulano roubou o celular, mas vamos pensar que ele... Jesus ensinou que a gente condena o pecador. Jesus ensinou que a gente perdoa os inimigos. Mas Jesus foi o primeiro a apontar o pecado. O primeiro a falar isso não está certo. Ele não compactuou com as atitudes que eram ilegais e imorais. Ele diz pra gente, toma conta, cuida, resgata aquele que está errando. Mas não pode ser a mão na cabeça dele e deixa ele continuar errando porque tadinho dele. A gente distorce, nós estamos vivendo num período de sofisma. O sofista, se Sócrates estivesse aqui, ele já tinha morrido de novo de infarto de ver. O tanto de narrativas que a gente cria, com a inteligência que a gente tem, para distorcer, para distrair as mentes e afastar a gente do que é o bem, né? Sensibilidade virou fraqueza. Os religiosos hoje são uns panacas, uns babacas, uns bobãos. Porque a gente tem essa sensibilidade, porque a gente se importa, vocês não têm o que fazer. Vai se envolver em campanha social, vai se importar com aquele que está lá, estrupiado na rua, vai sair de casa de noite para distribuir cobertor. Não tem ibope isso. Não vai ganhar curtida isso. Senão os influenciadores estavam fazendo, gente. Porque para comprar um cobertor, com o dinheiro que rola na internet hoje, para você encher um caminhão de cobertor e sair distribuindo para ganhar curtidores, não tenha dúvida que nunca mais ninguém ia passar frio. Mas não estão fazendo. Porque ninguém vai seguir alguém por conta disso. Mas se ele sair sem roupa ou com uma roupa mínima,
e mostrar a festa onde ele foi, isso dá Ibope, isso ganha curtida, isso vai dar um bom retorno financeiro no YouTube. Então, a sensibilidade virou fraqueza e a integridade virou ingenuidade. A pessoa que não se corrompe, a pessoa que não aceita, que paga um preço para se manter no ideal que abraçou, é um bobão, é um trouxa. A integridade virou ingenuidade. Então é uma distorção generalizada, a ponto da gente se perder enquanto sociedade. A ponto da gente estar fazendo tudo isso declarado em jornais, em posts, e está tudo bem. E ninguém, não é uma coisa que nem se fosse lá no final de 1800, que seria uma aberração se alguém ficasse sabendo que o fulano fez uma ou outra coisa, seria o escândalo. O que é escândalo hoje? Para mim é o dia inteiro, o tempo todo. Mas está normalizado. Para se conseguir um escândalo, custa muito, e muitas vezes vai ser esse, que é o ingênuo, que é o sensível, que é o... É ele que vai cair no escândalo justamente porque está fazendo uma coisa que ninguém está fazendo. Enquanto a gente estiver fazendo o que todo mundo está fazendo, nós estamos na massa. A gente está despercebido, a gente está camuflado. Então está tudo bem. Então é muito triste a gente constatar que a gente, nessa época, a gente chegou nisso. A gente resgata algumas mensagens dos espíritos, falando desse final dos tempos. E uma coisa que eles têm em comum, não importa de onde vem a mensagem, é um alerta. E eu falei com o Jorge outro dia, eu falei assim, engraçado, esses alertas que vêm assim, ó, vocês vão ter mais ou menos um prazo aí até vocês acordarem para a vida, presta atenção. Ninguém falou o que acontece se não acordar, né? Vocês não sabem, né? Eu acho que eu não quero saber também. Porque é quase que uma história do tipo, é impossível vocês não acordarem, né? Mas parece que não é, não. Parece que, aliás, é para onde a gente está indo. Não estamos escutando a voz dos nossos orientadores falando que, enquanto humanidade, a gente precisaria já, nessa época da vida, a gente já tinha tudo. A gente já tinha tudo para entender, pelo menos cognitivamente, que o bem é o bem. E a gente parece que não está olhando para isso, né? Então, nessa época, quando a gente é desafiado, os mártires costumam aparecer. Às vezes tem uns muito grandes, como aqueles que a gente conhece da história, que enfrentaram barbaridades, né? E se mantiveram. Acabei de falar, o próprio Sócrates é um deles, o precursor do espiritismo, inclusive. E ele deu a vida para não perder a própria integridade. Foi um mártir, porque estava com a consciência tranquila. Teve oportunidade de ir com a maioria lá. Vamos lá, Sócrates, a gente já passou a conversa aí no guarda. E não está certo o que eles estão fazendo mesmo. A gente vai fazer a justiça, inclusive. E você sai daqui, você vai viver, você merece viver. A terra vai perder você, se você morrer. E aí ele fala, não, vocês estão tudo errado. Por quê? Porque vocês estão pensando com a maioria. Vocês estão tendo a visão da maioria. Se eu sair daqui porque eu corrompi uma consciência, minha vida não valeu ser vivida. Aí eu morri. Aí eu me tornei mais um. Aí aquilo que eu tenho de diferencial para oferecer para vocês acabou. E eu era uma farsa. Então, eu prefiro continuar livre e inteiro. Nem que para isso eu perca o meu corpo. Mas o meu ideal, o que eu acredito, a minha mente, o meu propósito, aquilo que eu ensino, que eu prego, que eu vivo, isso tem que ser maior do que o meu medo de morrer. Senão, não é algo que eu mereça carregar. Isso é ser mártir. A gente não precisa estar nessa categoria, até porque nem vamos conseguir. Mas a gente tem chance de ser o mártir na nossa própria vida, do nosso próprio tamanho, a todo momento. A todo momento a gente é convidado a manter a nossa integridade, a manter fiel ao que a gente acredita, ao preço de alguma perda, ou a gente ir com a maioria para ficar bem na fita. A todo momento a gente pode passar por isso. E por isso que eu destaquei
O martírio, que é esse que categoriza um mártir, Jesus passou por um martírio, Jesus foi um mártir. Mas é diferente de martirização, que é esse sofrimento cultuado, que é o masoquista, que é quando a gente procura para ser vítima, para poder daí não precisar fazer nada mesmo e culpar os outros ainda, pelo que te acontece. Então é importante que a gente até diferencie, porque senão parece que essa minha fala de hoje é uma apologia ao sofrimento, é uma apologia ao ser massacrado, e não é isso. Não é isso. Jesus não quis ser martirizado, apesar dele ter sido. Ele não se opôs, mas ele se posicionou. Ele não fugiu, ele não brigou, ele não enfrentou, ele não violentou. Mas a todo momento ele se posicionou. Aquilo que cabia a ele fazer eticamente, ele fez. Ele não saiu de si mesmo. Então, ele perdeu o corpo. Mas Jesus continuou inteiro. O que seria a martirização primeiro? A martirização é você se abandonar, tem a ver com culpa, porque daí aquela coisa do autoflagelo, porque eu acho que eu mereço sofrer. Então, às vezes tem uma inconsciência, e no inconsciente aí tem uma consciência de culpa que está inconsciente. Então, às vezes eu aceito sofrer, porque é como se algo em mim achasse que é assim que eu preciso pagar o meu passado e as coisas que eu fiz. Às vezes eu não sei, mas eu estou fazendo isso. Então, o auto-boicote, o auto-abandono, o auto-flagelo, uma necessidade de sofrer, é uma identidade baseada na dor. É como se eu me identificasse com a vítima. Ou porque eu acho que eu devo ser mesmo, porque eu mereço ser, porque eu já fui muito algoz em uma vida passada, por exemplo, e esse meu lado que me cobra exige que eu sofra para eu poder resgatar o passado. Ou é uma acomodação, porque a vítima, ela sente e chora. E ele, de repente, a gente já acostumou com esse tipo de sofrimento e prefere esse do que o sofrimento do esforço, de fazer uma coisa que nunca fez, de vencer alguma coisa que nunca tentou, de se sacrificar por um bem maior. Às vezes eu consigo lidar com esse sofrimento de onde eu estou. Eu não consigo lidar com o sofrimento de me superar, de me transformar, de experimentar, né? Então não é sobre martirização, é sobre o martírio nesse sentido de ser fiel ao que se prega, ao que se acredita, de se manter com consciência, de manter consciência a respeito do que se busca e do que se prega. Tem a ver com o amor. O amor é aquele que ultrapassa algumas barreiras, é por um bem maior. Então é o que Jesus fez. Ele não queria ser martirizado e passar dor, porque ele sentiu dor. Mas ele fez isso por amor, porque ele sabia que a gente precisava daquele ensino. Se a gente achou que poderia matar um corpo para matar uma ideia, ele precisava mostrar que você mata o corpo e a ideia cresce. Então é por amor que ele deixou acontecer com ele o que aconteceu. E esse martírio tem a ver com essa palavra que é o centro de tudo. É você ser coerente. E coerência significa alinhamento. Aquilo que eu penso é aquilo que eu falo, que é aquilo que eu faço. Sou eu buscar esse alinhamento. E não adianta a moda, não vai me tirar do lugar, a ameaça não vai me tirar do lugar. O convite a algo que seja mais fácil para um atalho não vai me tirar do lugar. Porque senão aquilo que eu penso não vai estar alinhado com aquilo que eu faço. Eu acabei de me trair, de me perder, de me distanciar. Então o que eu preciso é manter a coerência entre aquilo que eu acredito e aquilo que eu vivo. E isso é ser cristão. Quando o sofrimento vira identidade, aí a gente está falando da martirização, algumas pessoas não apenas sofrem, elas passam a precisar sofrer para se sentirem valiosas. Então não é disso. Eu trouxe essa reflexão só para diferenciar, mas não é nem disso que eu quero falar. É só para ficar claro que não estamos fazendo apologia ao sofrimento. Ninguém está fazendo apologia para você ser aquele que vai ser metralhado, aquele que vai ser excluído, aquele que vai ser cancelado na rede social, aquele que vai ser ironizado. Não é isso. Porque essa pessoa que está alinhada com isso é quase que um prazer mórbido e não faz crescer. Então isso é um desalinhamento.
Porque eu não estou vivendo para que eu fui nasci para viver, se eu estiver procurando sofrimento. Porque lá no Livro dos Espíritos também fala, mas se sofrer faz crescer, não é melhor eu procurar o sofrimento? E aí os Espíritos explicam, não. Você está querendo ser Deus nessa hora. Que você vai querer determinar o que você tem que fazer como consequência dos seus atos. E para isso existe Deus com as suas leis. Não te cabe isso, te cabe viver e escolher. O resultado, a consequência do que você escolheu, aí é com Deus, não é você quem define. Né? Então, nesse caso, acaba sendo um transtorno. Acaba sendo uma tendência automática de um passado, acaba sendo um caminho ilusório. Não adianta sofrer desse jeito de martirização. Né? Jesus, ele não glorificava a dor. O sofrimento nunca foi o objetivo dele. O amor era. Mas ele não deixou o sofrimento para se livrar dele. Se o sofrimento estivesse no caminho do amor, que seja bem-vindo. Jesus não tirou o sofrimento do seu caminho. Jesus caminhou no amor. Tinha a hora que o amor encontrava um caminho de amigos, tinha a hora que o amor encontrava um caminho de serviço, tinha a hora que o amor encontrava um caminho de desafio. Ele viveu todos. Ele não saiu do caminho do amor para ter facilidades, prazeres e nem para desviar da dor e do sofrimento. O que não quer dizer que ele procurou a dor e o sofrimento. É bem diferente uma coisa da outra. Né? Ele nos chamou a atenção, né? Tome sua cruz. A cruz, ela não é qualquer sofrimento. A cruz é o preço da fidelidade ao bem. Então, quando a gente fala do sofrimento pelo viés espírita, e Joana de Ângeles fala brilhantemente sobre isso no livro Plenitude, porque ela faz um estudo sobre o sofrimento, e a gente termina o livro de Bem com o Sofrimento, pelo menos conscientemente, cognitivamente falando, é isso. É porque a gente entende a finalidade dele. A gente entende o propósito desse sofrimento, do para que ele nos chega. E a gente se apega a isso. A gente não se apega ao sofrimento pelo sofrimento. A gente fica, porque normalmente é isso que a gente faz. Chega um sofrimento, eu começo a me debater nele, com ele, por causa dele, e eu fico querendo entender por que está aqui, por que foi comigo, e onde foi que eu errei, e o que eu faço para me livrar disso, e agora o que vai ser minha vida, e eu sou uma desgraçada, eu não sei se eu vou dar conta. E a gente fica ali, que nem uma criança que se joga no chão fazendo birra. E o que os espíritos nos ensinam? Nessa hora que chegou o sofrimento, chegou uma coisa para se observar, vai conversar com ele, vai entender, mas é com essa calma, é com essa aceitação, para a gente tirar proveito dele. Ele veio como uma ferramenta que eu preciso usar, ele veio como um remédio que eu preciso tomar, ele veio como uma lição que eu preciso fazer. Então não adianta eu querer fazer que nem batata quente para ver para onde que eu jogo isso para me livrar mais rápido dele. Então é uma cruz, e é uma cruz, mas não é qualquer cruz. É uma cruz daquela que vai me fazer melhor, que vai me fazer crescer, que vai garantir que eu continue alinhada com os ensinos do Cristo. É essa cruz que eu tenho que carregar. E a gente carrega outras cruzes, carrega a cruz dos outros, carrega a cruz que a gente inventa e vive querendo tirar das costas aquela que é a que vai me fazer crescer. Então, o verdadeiro mártir, ele não ama sofrer. Só que ele ama demais a verdade para atraí-la. Olha que bonito isso. É o filósofo. É a diferença, já que eu trouxe Sócrates hoje, que está me inspirando de lá das alturas, né? Passando por muitos intermediários, mas era a diferença dele para os sofistas. O sofista não amava a verdade. O Sócrates era um filósofo. O que é um filósofo? É o amor à verdade. É o amor à sabedoria. É o que ama a sabedoria. Ele é apaixonado pela verdade, ele busca a verdade. O filósofo busca a verdade. O sofista não. O sofista, ele busca, ele ama a persuasão. Ele ama o convencimento. Ele ama convencer o outro,
fazer o outro mudar de opinião, vender uma coisa que o outro jamais compraria. É isso que eles procuram. E o filósofo é aquele que não abre mão da verdade. Então o mártir, ele ama demais a verdade para traí-la. Eu não consigo trair a verdade. Porque eu sei da sua importância, eu sei do seu lugar, eu sei da sua finalidade, eu sei do seu propósito, eu sei o que significa. Não posso trair os ensinos de Jesus, eu sei demais já dele. Já consegui fazer isso muito no passado. Hoje, já devo estar num lugar que eu já não consigo fazer isso, pelo menos conscientemente. Ou se eu fizer, vai me dar uma baita consciência de culpa no minuto seguinte. E eu vou ficar com aquilo pensando por um bom tempo. E é isso que a gente tem que procurar, esse lugar de incômodo quando a gente vai para o caminho mais fácil, deixa Jesus de lado. Como eu dizia o Divaldo na hora das brincadeiras, evangelho à parte. Aí vamos fazer uma fofoquinha, evangelho à parte, e aí a gente fazia uma fofoquinha. Né? Então, é isso que precisa trazer consciência, né? Então, quais são os martírios silenciosos, né? Permanecer honesto. Hoje é mártir. Se você conseguiu permanecer honesto, só por hoje eu vou ficar honesto. Só por hoje eu vou ficar honesto. Vou ganhar uma medalhinha do mês de honestidade. Por quê? Porque ser honesto não significa que eu assaltei alguém. Significa que eu falei a verdade. Significa que eu não fui aonde eu não queria ter ido e não inventei desculpas para não ficar mal visto na fita. Aí, gente, quando a gente começa a olhar o que é verdadeiramente honestidade, a gente vai ver que quem consegue manter essa honestidade é um mártir. Não tem espaço. Às vezes você tenta falar a verdade, a pessoa ela não quer ouvir. Aí chega uma hora que você fala, tá bom, vai, é por causa daquilo, ela fica feliz. Você tentou falar a verdade, ela ficou batendo, chega uma hora que você arranjou uma desculpinha, aí ela fala, então tá bom, agora sim. Então não é fácil a gente se manter honesto. Né? Alguém perguntar pra gente o que você acha que eu deveria fazer. Aí você olha bem na cara da pessoa, que se depois você falar, não vai dar ainda. Porque de fato a pessoa não está querendo, ela não quer, vai dar rolo. Então não é simples. A gente pode querer muito, não é simples você falar a verdade. Ser honesto, né, na verdade. Não devolver violência. Isso também, não quer dizer que eu vou sair socando a cara das pessoas. Mas o simples fato de eu não ter visto uma mensagem ou uma postagem e não ter ficado com uma raiva, a ponto de ter mandado uns dardos fluídicos. A gente manda por prazer. E se a gente conseguisse ainda mentalizar para plasmar ainda um pouco mais grosso esse dardo, é muito difícil a gente não ficar com raiva e de alguma forma a gente não devolver essa violência. Né? Ou não fazer um deboche, ou seja o que for. Ser mártir hoje é cuidar sem esperar reconhecimento. É servir sem esperar agradecimento. É muito difícil isso também. Sempre fica, às vezes a gente fala assim, nossa, você acredita que eu mandei um presente lá para fulano? Não que eu quisesse alguma coisa, mas, poxa vida, pelo menos um obrigado. Eu não queria, mas eu queria. Eu sei. Porque, de verdade, tem um lado meu que não é que eu queria, mas pensando bem, não custava ele ter me falado. Mas então você queria? Você ficou olhando ele mandar um obrigado para você? É resistir à corrupção, e de novo, corrupção não é ganhar uma bolada lá não sei aonde do Estado, não sei dos quantos. Essa corrupção é coisa boba, de você não tirar uma vantagem aqui, não conseguir tirar uma lasquinha ali. Ah, eu estava com o carro da empresa, precisava passar em tal lugar também, vá. É um negocinho ali que eu vou... É isso, é a gente se corrompendo, porque se eu estou querendo justificar a minha consciência, é porque não estava certo, senão não teria nem esse diálogo interno. Se eu estiver querendo me convencer que está tudo bem eu ter desviado do caminho, nananã, é porque eu, no fundo, me questionei. Então, não é simples. É permanecer humano, olha isso, gente. E esse permanecer humano é o que nos une.
Eu enxergar o outro como um eu. Porque nesse mundo de egoísmo, de orgulho, de persona, de vaidade, o outro vira objeto. A gente coisifica os outros, às vezes até a família. A esposa é meu troféu, o filho é meu troféu, meu marido é meu troféu. A minha esposa é minha máquina de lavar roupa, o meu marido é o meu caixa bancário, ou o contrário. Então, permanecer humano no sentido de nos identificarmos e nos valorizarmos nessa humanidade, hoje é Marte, quem consegue. Então, eu trouxe algumas relações evangélicas que cabem. Essa que a gente leu no começo cabe. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Cabe perfeitamente. Os mártires são os poucos escolhidos. Muitos vão ser chamados. Eu vou estar com um rótulo enorme, mas na hora que eu vou espremer, não vai sobrar o mártir. Né? Então, é o caminho daqueles que preferem perder vantagens a perder a si mesmos. Essa porta estreita é aquela solitária, que não dá curtida, não faz fortuna, não dá ibope, não bate palma, não vai ter aplauso, mas vai ter uma consciência feliz com ela própria. Por isso que Jesus falou, não queira juntar tesouros na terra. Não vai dar. Não vai dar para juntar as duas coisas. Se preocupe em juntar tesouros no céu, aí sim. Aí a gente pode falar que a gente vai chegar emocionado de poder contar para o nosso anjo da guarda as coisas que a gente conseguiu fazer, alinhados com nossos princípios, né? O joio e o trigo é outra imagem que a gente pode pensar também nesse momento, né? Então, talvez um dos martírios silenciosos da vida seja continuar semeando o bem num campo onde o joio parece prosperar mais rapidamente. Aquele que é esperto, que é danado, que apronta, que vai por baixo do pano, que compra consciências, esse vai que vai. E o outro que é ali, que quer semear o certo, que quer andar na linha, que quer seguir Jesus, leva na cabeça. E a gente fica assistindo, e chega uma hora que você se fala, que você se pergunta, fala, mano, se não tiver, por isso que precisa alimentar o espírito, para a gente não cogitar esse caminho mais fácil. Porque ele é mais fácil, ele é validado, não é válido, mas ele é validado. Ninguém vai falar nada para você, as pessoas vão falar assim, devia ter feito antes. Né? Então o joio e o trigo também é uma questão que pode ser relacionado com essa martirização. O mártir é o trigo, que vive no meio do joio e que luta por seu espaço. Mas vai ter uma separação, vai chegar uma hora em que vai ter essa separação. Fora da caridade não há salvação, a nossa máxima é outro ponto que pode nos apoiar e nos sustentar, né? Não é o sofrimento que salva, é o amor. Então não é uma questão de sofrer, é de amar. Mas ao amar a gente vai acabar sofrendo, principalmente nesses tempos. Então o que é ser caridoso? É ser mártir. Hoje, não tenha dúvida, sempre. Né? Mas hoje em especial, porque a caridade não está em alta. Então, entre a convivência e a consciência, a gente precisa ter esse alerta. Tomar muito cuidado, né? O que temos negociado para sermos aceitos? O que estamos sacrificando para pertencer? Existe algo em nós que o mundo não pode comprar? Quanto custa permanecer fiel ao bem? São questionamentos que a gente deve guardar e se fazer diariamente, em vários contextos, em vários ambientes. É o tempo todo a gente procurando escolher entre aquilo que está ali na mesa. A bússola, que para a gente é Jesus, ou os valores da terra. Porque, na maioria das vezes, eles não vão estar alinhados. No mundo de provas e expiações, não. Então, a gente precisa saber dosar bem as escolhas que a gente faz, para a gente não se deixar levar por esse caminho fácil, grande, largo, que está na moda, que está normalizado, mas
que vai nos afastar e que vai destruir o nosso princípio e a nossa reencarnação. Porque a gente vai chegar no fim e vai falar, puxa vida, eu tive toda a chance de poder falar, de poder me posicionar. A gente vai ter tanto orgulho no bom sentido da gente, se a gente falar, nossa, eu fui desprezado, eu penei lá, me passaram a perna e eu me mantive alinhado com Jesus. Olha como que alegria que vai dar, que júbilo que vai dar no nosso espírito, né? Então que a gente seja esse farol, né? O farol não ganha nada sendo farol. Ele está ali para servir. E ele mostra o caminho. Se a pessoa quer seguir, ela segue. Se ela não quiser, ele continua sendo farol. Ele não muda para agradar, ele não muda para convencer, né? Então, a verdadeira vitória do Espírito não acontece quando ele muda o mundo. Acontece quando ele atravessa o mundo sem perder a própria luz. Então, fica aqui essa reflexão para que a gente continue tentando ser luz no mundo. Não importa a chama. Não importa que a gente consiga se manter fiel a gente mesmo, ao Cristo, a esse ideal que a gente abraçou hoje. A gente não precisa mudar o mundo, não precisa convencer ninguém. A gente só não pode se perder, que isso sim é o que nos cabe fazer, é a nossa tarefa. Obrigada pela atenção.